Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa sequência de mensagens no livro de Atos. Hoje vamos ao capítulo 16, versículos 11 a 15. Atos, capítulo 16, versículos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isto. E o verso de número 40 também. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Pai, obrigado, porque esse texto está incluso no livro histórico e maravilhoso de Atos, que nos remete à memória, aos primórdios, o nascedouro, o início da igreja cheia do Espírito Santo, vitoriosa sobre todas as barreiras, sobre todas as oposições, sobre todas as perseguições. Obrigado pelo pioneirismo da igreja de Filipos. Obrigado, ó Deus, pela mulher Lídia e tudo quanto através dela aquela cidade começou a desfrutar. Obrigado porque essa história tem até hoje incentivos para todos nós, homens e mulheres do presente, para que sejamos igualmente assim, instrumentos que revelam a grandeza e a revolucionária postura do Evangelho sobre quaisquer culturas, ideologias ou filosofias. Fala conosco, Senhor, e tem misericórdia para que o homem que prega e o homem e a mulher que ouve não criem obstáculos ao mover do Teu Espírito, conforme o que está registrado na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. A gente tem que agradecer e levantar a mão para o céu por termos o Evangelho, irmãos. O Evangelho, as Escrituras, a palavra de Deus, a herança que temos palpável, escrita, o registro dos textos, das histórias e de tanta literatura maravilhosa que já se escreveu sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o cristianismo, confere a nós um patrimônio cultural incalculável, superior a qualquer coisa já escrita, a qualquer ideologia já defendida e todas as variáveis que surgiram e ainda surgirão para que o homem dê respostas ao sentido da vida, coisa que o Evangelho já deu de forma inequívoca e irrevogável. É maravilhoso a gente pensar como que o Evangelho é sempre vanguarda, como que o Evangelho está sempre a milhares de quilômetros na frente de qualquer novidade, de qualquer uma delas. O mais impressionante e excepcional é que a gente vai ler a história sintetizada de uma mulher. E a ideia hoje não é exaltar uma mulher, mas mostrar o papel dela na história.
e mostrar o que o Evangelho fez, dando a ela a dignidade que merecesse respeito, para que pudéssemos entender que nós cremos numa contracultura, e nenhuma cultura moderninha ou antiquada é tão maravilhosa, capaz de abalar o que se deve crer a respeito da missão do Evangelho, usando homens e mulheres através dos séculos que nos antecederam, e daquilo que Deus ainda pode fazer através de pessoas que estão aqui, jovens, idosos, tudo quanto você pode ainda ser e fazer nas mãos de Deus está, não nas mãos de quaisquer pessoas. A cidade de Filipos não existe mais. Ela foi considerada pela Unesco, em 2016, Patrimônio Cultural da Humanidade. Por quê? Porque a história confere a Filipos aquilo que a gente já conhece biblicamente, que ela foi o portal, a porta de entrada para o Evangelho chegar na Europa e para o Evangelho chegar na Ásia também. A gente sabe que realmente a Europa foi invadida lá naquela época por missionários. 2 deles, chamados de Paulo e Silas, lá no capítulo 17, que é o próximo tema a ser pregado, quando eles chegam lá naquelas regiões europeias, asiáticas, eles são chamados de pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo, tão somente porque levaram o Evangelho em toda a sua força, em toda a sua clareza. Mas eis que surge uma cidadezinha da Ásia Menor e uma mulher que estava ali como quem não quer nada, apenas talvez indo num cantinho da cidade onde se ouviu dizer que havia um lugar de oração. Curiosamente, Lucas faz registros muito precisos, revelando que ele e Paulo estavam no trecho ali. E eles perceberam a movimentação, ficaram alguns dias na cidade e também se encaminharam, coisa que todos nós sabemos fazer. Quando você vê uma aglomeração, uma fila, um grupo reunido em algum lugar, o que é que você faz, se você não sabe o que é? Você passa reto? Não, você dá uma bicada, você dá uma olhada. Lá perto de casa tem um lugar lá que até hoje a Shirley morre de vontade de saber o que tem lá. Uma vez a cada 15 dias, é só cabeça branca que fica rodeando uma esquina, vai num lugar pegar não sei o quê. E eu falei, vamos parar aí qualquer hora. Ela fala, não, vamos agora. Eu falei, não, hoje ainda não, mas ela quer saber o que tem. Será que estão dando cesta, dando uma injeção de graça? Não sei. Mas ela quer saber o que tem lá. E na verdade, Paulo e Lucas fizeram a mesma coisa. O que tem lá? É um grupo de pessoas que está orando. Mulheres. Curioso isso, né? O Evangelho já tinha chegado e, de alguma maneira, pessoas tementes a Deus, talvez decorrentes daqueles discípulos que de 2 a 2 também saíram e falaram e pregaram, sabe-se lá até onde eles alcançaram. E o que eles plantaram, até onde foi colhido, ninguém sabe. O fato é que Lídia era uma pessoa particularmente reservada para algo muito maior do que ela pudesse imaginar, do que Paulo pudesse imaginar e do que também Lucas pudesse registrar. Eu só vou pincelar algumas coisas. Primeiro, Lídia era asiática, veio de Tiatira. Estava em Filipos, não era dali, mas veio de um outro canto e estava morando ali. Provavelmente Lídia era uma mulher de alta posição, solteira ou viúva, porque tinha casa, possuía bens. Então, ou era solteira, ou era viúva, por algum critério que a gente deduz. Outra coisa, era devota. A gente lê pela Bíblia que ela era temente, ela tinha temor de Deus, ela queria algo mais para a sua própria vida. Outra coisa que eu vejo em Lídia é que ela era piedosa. Além de ter temor de Deus, ela tinha a vontade de se aproximar. Então ela foi buscar ambientes que pudessem fortalecer seu conhecimento de Deus, sua intimidade com Deus. Então ela foi buscar um lugar de oração. E era ao relento, talvez, um lugar público. Não era um lugar com a plaquinha lá em cima, lugar de oração para mulheres. Não, era algo aleatório, no meio do nada, talvez.
Outra coisa que eu vejo que é importante destacar para mostrar que o evangelho é muito de vanguarda é que Lídia era empresária. Ela era empreendedora. Se fosse num linguajar moderno, Aê, mulheres, vocês têm que falar também. Ela era empoderada, ou seja, que conversa feminista mais metida a ter descoberto a roda, quando Cristo já fez isso, colocando Lídia, que ainda tinha muito que aprender, como uma empreendedora, num tempo em que homem dominava, escravizava, e mulher era coisa, para Deus nunca foi coisa. Outra coisa interessante é que Lídia era hospitaleira. Sem medo de nada, nem de ninguém, ela abre a sua casa para homens e para pessoas da comunidade começarem um ministério ali. Outra coisa importante é que ela era influencer, porque por causa dela outros se achegaram a Deus. Ela testemunhou, ela não ficou assim, omissa, calada, ela era lá para cima, top 10, muito além do seu próprio tempo. Outra verdade que eu vejo, ela era fundadora, totalmente pioneira, porque a igreja de Filipos começa na sua casa. Eu quero propor aos irmãos, por causa de tudo isso, um tema que não tem nada a ver com o filme, mas se você lembrar do filme, pode ter alguma lição, pode até assistir, que de repente você vai lembrar o que é possível fazer por uma mulher, no sentido de resgatá-la de determinado estilo de vida para algo mais digno. Quem já assistiu o filme vai lembrar, Uma Linda Mulher, Richard Gere e Julia Roberts. Não tem nada a ver com o meu sermão, mas o tema eu empresto do dono do filme, seja lá o que for, ou eu posso deixar você livre para escolher um outro tema, essas mulheres maravilhosas, se você quiser, pode deixar também. Mas eu prefiro esse aqui. Por que eu chamo Lídia de uma mulher, linda mulher, aos pés de Cristo? Essa é a ideia que eu quero colocar aqui. Uma linda mulher aos pés de Cristo. Eu não estou me referindo à estética dela, porque não tem fotografia, nem a roupa dela, porque não existe nenhuma menção, a não ser pela cultura de época, mas o que dá para perceber é que Lídia era uma linda mulher aos pés de Cristo, e esse fato de estar aos pés de Cristo fez toda a diferença na vida dela, e na vida da igreja, que se você quiser conhecer particularmente, leia Filipos, ou Filipenses, e eu preciso perguntar aos irmãos, abrindo aspas, já que estudamos Filipenses há tempos atrás, como é conhecida a carta aos Filipenses? Ela tem um nome. A carta do quê? A carta da alegria. Com certeza, então, a fundadora da igreja, que abriu as portas de sua casa, era de uma simpatia tremenda. E eu creio que é possível, por todos esses detalhes, usar como título dessa mensagem, Uma Linda Mulher aos Pés de Cristo. Em primeiro plano, por que eu falo assim? Porque ela era revolucionária e serva. Duas palavras paradoxais. Lídia era, ao mesmo tempo, por estar aos pés de Cristo, ela era revolucionária e também serva. Irmãos, percebam isso. Por que revolucionária? Bom, quem vende, quem empreende, quem possui comércio, quem possui casa registrada e lavrada em seu nome, no primeiro século, sendo mulher, é revolucionária. Não tem como a gente imaginar que ela era uma coitada abandonada, seja como for. Onde ela estava, ela era revolucionária. Mas nunca deixou de usar tudo que ela tinha nas mãos, por obra e graça de Deus, para se tornar apenas serva. Toda pessoa que é muito abençoada, cheia de dons, cheia de talentos, corre o risco de ser mordida pelo bichinho da soberba, do orgulho e de achar-se melhor que os outros. Não aconteceu isso com Lídia, uma linda mulher aos pés de Cristo. Ela vai ser sempre revolucionária em suas ações, mas ao mesmo tempo serva em sua dedicação, devoção ao bem maior, que é o bem do outro, para a glória de Cristo. Segunda verdade que eu vejo, dedução do texto, Lídia, uma linda mulher aos pés de Cristo, do seu tempo e além. Hoje eu estou estudando sobre ela.
Então ela foi relevante no seu tempo e além. Até hoje, nós aprendemos algo com essa mulher, com as mulheres da Bíblia, irmãos. Há muita relevância nisso para a gente calar todas as pretensas feministas que querem varrer a historicidade do Evangelho, que foi o único movimento dos séculos, desde que o mundo é mundo. O cristianismo, o Evangelho, Jesus Cristo, foi o único ensino, o único movimento de ordem religiosa que fez a mulher ser colocada no seu devido lugar, lugar de honra, de destaque, porque em Cristo não existe privilégio para homem, nem para mulher. Não existe destaque para patrão e empregado. Cristo é tudo, em todos. E isto Lídia entendeu muito bem. Por isso, uma linda mulher do seu tempo e além. É como a gente lembrar de Abel. O que Abel pregou? O que Caim pregou? Olha, o que Caim pregou está reinando até hoje. Assassinato, maldade, vingança, reações estúpidas, intolerantes, assassinato. Mas a Bíblia fala que, pelo simples fato de priorizar Deus, de dar o melhor para Deus, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. É por isso que eu digo que Lídia é uma linda mulher aos pés de Cristo, do seu tempo e além. Agora entraremos nos versículos 14 em diante, para a gente entender biblicamente, muito além de dedução, claramente, o porquê Lídia é uma linda mulher aos pés de Cristo. E o porquê cada mulher e cada homem que aqui está, fazendo o que faz, tendo o dom que tem, tendo a chance que tem, a oportunidade que tem, pode ser uma pessoa aos pés de Cristo, muito relevante para o seu tempo, para a sua família, para os seus amigos, para que a nossa influência seja no tempo que estamos vivendo e além, quando não estivermos mais por aqui. Lídia é uma linda mulher aos pés de Cristo, uma mulher de oração e ação. Olha o comecinho aí que a gente vê no verso de número 14. Se lá no verso 13 diz que havia um lugar de oração, Paulo fala, nos assentamos ali, falamos a todas as mulheres que estavam lá, eram várias, não se sabe quanto, mas aí vem o detalhe de Lucas. Uma delas, o nome era Lídia. Ela era de Tiatira, vendia púrpuras. Ela tinha temor de Deus e nos escutava. Então veja, a mulher tinha a sua própria vida de oração, mas ao mesmo tempo ela agiu. A gente percebe o agir dela, convida, chama, ajuda, ampara, faz o que tem que fazer, não pede licença para ninguém, tem prazer de fazer. E isso é maravilhoso, irmãos, em qualquer cristão, a liberdade de se expressar, sem jamais ter vergonha ou envergonhar a sua própria fé. Eu vejo como um exemplo, para que não tenhamos nenhum medo, nem covardia, nem intimidação, diante de qualquer situação que queira nos seduzir, nos engolir, para que a gente fique politicamente correto e espiritualmente fracassado. O texto me ajuda a entender que uma mulher temente a Deus, uma mulher que escutava homens diferentes dela falando, ela agia e não tinha medo de se comprometer com nada, apenas com Jesus. Lídia era uma mulher bonita, e a beleza dela não estava na estética, no cabelo, embora esse é um detalhe que a Bíblia também tem lição sobre isso. Todas as mulheres devem entender esse magnetismo que só elas possuem. Um homem arrumadinho, barbeado, perfumado, legal. Passou muito disso, é um pouco complicado, né? Fica meio esquisito. Agora, um homem desleixadão, também não dá. Agora, coisa caprichada foi o que Deus fez. Quando Ele viu o homem lá no paraíso, todos os outros animais alegres, contentes, celebrando a vida. E o coitadinho do Adão só. E Deus o quê? Ele viu que Adão estava só. Falou, isso não é bom.
que os homens têm que dizer agora? Porque Deus achou que não era bom. Amém. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pela minha parte, pela parte que me toca. Olha lá, teve até um irmão lá que levantou as duas mãos para o céu lá. Foi seu marido, viu? Foi seu marido. Irmãos, que maravilha a gente poder olhar a Bíblia e perceber que o que temos necessidade, Deus já supriu. E aqui a gente vê, Ele supriu a Europa, Ele supriu uma parte da Ásia, a cidade de Filipos e o cristianismo nascente, através de algumas mulheres, dentre as quais o destaque hoje, pela própria cronologia de Atos, o destaque é para Lídia, uma mulher bonita, diante de Deus, aos pés de Cristo, ao mesmo tempo de oração, porque ela intencionalmente buscava esse lugar, e ao mesmo tempo de ação, compatível com a fé que ela abraçou. Quarta lição que eu vejo de Lídia, uma linda mulher aos pés de Cristo, é que ela era disposta a ouvir e atender. Se você prestar atenção no final do verso 14, está escrito assim: o Senhor abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Parece só uma leitura, mas, espera lá, quantas lições você já ouviu aqui nessa igreja? Só hoje? Uma só? Você já ouviu só uma lição hoje na igreja? Na igreja, não estou falando na sua devoção particular, não. No sermão da manhã, na aula da escola dominical, nos hinos cantados de manhã, nos hinos do coral hoje, nas leituras feitas. Você não aprendeu só uma coisinha, não. Mas só que Lídia tinha algo diferente. Ela era disposta a ouvir, coisa que muita gente não tem mais. Uma linda mulher, um lindo homem, um belo cristão, ele faz o que Lídia fez. Ela tinha uma imensa disposição de ouvir, com esses ouvidos externos. Ela não era surda, mas ao mesmo tempo ela tinha um ouvido interno que fazia ela atender, cuidar. Sabe aquele hino que a gente tem? Eu tenho receio de cantar, porque ele é tão desafiador, mas a gente canta mesmo que tranquilinho, sem pensar no que estamos falando. Crer e observar. Só algumas coisas que o mestre mandar. Concordo? Se eu cantasse, tem gente que está concordando, mas na verdade é crer e observar tudo quanto ordena, tudo quanto, não tem um detalhe na escritura, não, esse trecho aqui é muito para a minha cabeça. Lídia era maravilhosamente uma pessoa aos pés de Cristo, como eu devo ser, porque ela estava sempre disposta a ouvir, mas também a atender. Em quinto lugar, Lídia era uma mulher aos pés de Cristo. Ela era convertida e testemunha. Verso 15, no comecinho, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Duas verdades numa frase curta. Ela era convertida e ela era testemunha. Afinal, saindo daquele lugar de oração, ouvindo Paulo, atendendo Paulo, se convertendo, porque o Senhor abriu o coração dela. Para onde ela foi? Para casa. E o que aconteceu quando ela chegou em casa e abordou sua família sobre a mais recente novidade, a mais linda notícia da vida? A família inteira se converte. Por quê? Porque Lídia, aos pés de Cristo, era de fato convertida, porque quem abriu o coração dela não foi a linha de raciocínio do pregador excelente, e Paulo não era um pregador excelente, era um teólogo brilhante. O pregador era Apolo. Que coisa! A eloquência, a oratória, a homilética, a hermenêutica de qualquer pregador não diz muita coisa, apenas facilita organizar as ideias, mas o poder de convencimento é do Espírito Santo. E Lídia estava ali disposta a ouvir aqui e a ouvir aqui dentro. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso muda a vida, muda a trajetória. Lídia era convertida e testemunha. Outra verdade, a penúltima delas, Lídia era transformada e transformadora. Por isso eu digo, uma mulher bonita, aos olhos de Deus.
e ao mesmo tempo, aos pés de Cristo, era transformada e transformadora. Sabe, uma pessoa transformada, ela pode dizer sem medo de errar: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, na minha vida tudo se fez novo. Novo jeito de pensar, novo jeito de falar, novo jeito de reagir, nova postura, nova ética, nova caminhada, novo sonho. Assim era Lídia, transformada e transformadora. Dá uma olhadinha no final do verso 15. Diz lá: ela, depois de ser batizada e toda a casa dela, ela foi fazer um pedido, uma súplica. E ela disse: Paulo, se você julga que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica aí. Nessa hora, se parássemos aqui, talvez a gente pudesse dizer: eu não vou lá não, só estou eu e Lucas aqui, sei lá se ela tem marido, sei lá se ela tem familiares, como é que vai ser? Não sei o que aconteceu. O que está escrito é que, além de pedir, o que ela fez? Para revelar que era uma mulher transformada mesmo. Se você julga que eu sou fiel a Deus, vá na minha casa. Ela se coloca como alguém já comprometida, fiel a Deus, mas ela queria beber algo mais. E a família estava lá à espera também. E o que ela faz? Ela constrange Paulo a ir. Ela não aceita a relutância, ela não aceita a negativa, ela não aceita o postergar, depois eu vou, depois eu penso. Irmãos, está na hora da gente pensar e falar: eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Essa coisa de fazer tudo do jeitinho que todo mundo sempre fez. Aqui sempre foi feito assim. Se fosse assim, a reforma nunca aconteceria. Aqui sempre foi feito assim. O Papa Leão X mandou, está mandado. A gente fecha a boca. Então, olha, atraso de mais de 550 anos. Se Lutero estivesse vivo hoje, teria outra reforma agora. Outra, totalmente nova, diferente daquela. Contextos completamente diferentes. Mas eis que a cidade de Filipos recebe uma mulher completamente aos pés de Cristo, uma mulher transformada e transformadora, que tinha o prazer de receber em casa, de aprender e de abrir as portas para que o privilégio dela alcançasse outros corações. Finalmente, eu posso dizer que no verso 40, Lídia era cativante e solidária. Houve um problema com Paulo e Silas. Foram presos. Deus os liberta. Eles foram encarcerados, açoitados, mas Deus fez o milagre. Para onde eles voltam? Depois de todo esse drama que eles enfrentaram. O texto no verso 40 diz: eles se retiraram do cárcere e foram para onde? Para a casa de Lídia. E ali houve conforto mútuo. Ele recebe, ela recebe, e só depois eles continuam a viagem. Só depois eles partem para outra etapa da vida. Que bacana, irmãos, quando a gente deixa marcas, e pessoas deixam marcas em nossa vida. Lídia era uma mulher muito bonita, por isso tudo, aos pés de Cristo. Ao mesmo tempo era cativante, e ao mesmo tempo era solidária. Vocês já imaginaram o que acontece quando um pastor é preso? Nos dias de hoje, seja inocente ou culpado, o que previamente todo mundo vai comentar? Aí tem, não é? Já imaginou, Renata? Você está aqui, o cara vem lá do Heliópolis, passa naquela ponte, daqui a pouco, o Márcio não chegou, cadê o Márcio? Foi preso numa blitz. Já imaginou? Qualquer irmão lá do outro presbitério, da outra igreja, alguém que ele exortou, chamou meio... deve ter alguma coisa aí. O raio. Dá vontade de pedir: Senhor, manda um raio cair na cabeça dessa língua. Mas é isso aí que acontece. Lídia não. Quando Paulo sai todo estrupiado, porque os irmãos pensam que ele chegou maquiado da casa de Lídia, não, era hematoma para tudo quanto é lado, apanhou demais.
E ela fala: vem cá, vem cá, vem cá. Ela trata, cuida, consola, conforta, recebe também. E o texto diz: aí depois eles foram embora, revigorados por causa dessa linda mulher que ao mesmo tempo é cativante e solidária. Tudo isso serve para homem também. Eu não quero que isso seja algo específico, mas é o texto. O texto fala do poder de Cristo na vida de uma mulher que estava lá, num lugar orando, querendo falar com Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: eu não creio, nunca acreditei que Paulo era um machista. Não. Quando eu leio Romanos 16, até o verso final, é impressionante que ele faz uma lista de 26 nomes. E de todos os 26 nomes, 9 são nomes de mulheres. Interessante. A primeira mulher que ele cita é Febe. E ele fala assim: ela é uma mulher radiante, porque ela protege muita gente, inclusive a mim. Então, Febe protegia obreiros, protegia, não se sabe que estrutura, ela servia à igreja, mas ela era protetora de muitos missionários que apanhavam, que morriam, e gente que sofria demais. Ela estava lá para dar a guarida, para dar a proteção. A segunda mulher que Paulo menciona é bem conhecida da gente, Priscila. E a Bíblia mostra uma mulher abnegada, que se doava, que abria as portas de casa também, cuidou de Apolo, ajudou muito o ministério. Lucas menciona muito, e Paulo agradece muito a ela e ao seu marido. Outra mulher que ele menciona, chamada Maria, ele chama aquela que se esforçou muito pela obra do Senhor. Uma quarta mulher, Júnias, ele chama ela de parceira, colaboradora, cooperadora. Outra mulher que ele menciona, os nomes mais esquisitos e feios da Bíblia, Trifena e Trifosa. Mas ele chama essas mulheres de guerreiras, pessoas que estavam para qualquer obra, conta com a gente. Irmãos, isso é muito mais próprio de mulher do que de homem. Homem, de repente, se vira, meu, o problema é teu. O que foi? Está precisando de alguma ajuda? E Trifena e Trifosa, nome feio, vida bonita. Eu nunca vi ninguém homenagear filho, filha. Ninguém, irmão. Mas eu também, não sei, eu não conheço ninguém com o nome Judas, nem Barrabás da Silva, nunca vi também. Outra pessoa que Paulo menciona na sua longa lista de gratidão é Pérside. Ele diz: essa é uma mulher estimada por mim. Mas uma das que mais me comove, quando ele fala, nem o nome ele fala, ele cita, mas ele diz: a mãe de Rufus, que também tem sido mãe para mim. Os irmãos já imaginaram um cara solteiro, sozinho, sem família? A gente não tem noção de quem estava com ele na história antes de Cristo, mas ele é um solitário. E ele está dizendo: olha, essas pessoas fizeram parte da minha vida. E essa aqui, a mãe de Rufus, foi minha mãe adotiva também. E está assim, de líder, de missionário, de jovens pastores, e de pastores velhos também, talvez até viúvos, precisando de mãe, precisando de oração, precisando de alguém que pelo menos liga no aniversário. Entendeu? Outra questão, 2 nomes, Júlia, a presente. Ele fala que era uma mulher presente, tipo, para toda a obra, pode contar. E a última que ele cita, Olimpas, que ele chama de irmã de Nereu. Quer dizer, a gente começa a perceber que todas essas mulheres estão aos pés de Cristo. Eu vou encerrar a mensagem fazendo uma leitura simples e objetiva de um livro do Mário Sérgio Cortella, onde o tipo do livro, o nome do livro é Por um País Mais Ético. Livro não muito antigo dele. E nesse livro ele faz um recorte e um aviso. E eu recortei a frase dele por achá-la interessante, relevante, mas nem chega aos pés do que o Evangelho pode fazer. Ele diz assim: o mundo que nós vamos deixar para nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. Eu gostei muito dessa frase. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos
depende dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Sabe quem pode deixar melhores filhos, melhores cidadãos para esse mundo? Homens e mulheres como Lídia, que fazem do discipulado cristão sua cartilha. E onde que essa cartilha é ministrada o tempo todo? Aqui, em nossa igreja, em toda igreja fiel à Bíblia, fiel às Escrituras, a gente vê crianças crescendo com conceitos muito elevados. Nunca crescerão tapados, fechados, crescerão sim com mentes abertas para o conhecimento, mas com o coração fechado com Cristo, fechado com o Evangelho. E aí vamos poder ler qualquer coisa, sem que a gente tenha medo. Ai, não chega perto, não passa ali. Prisioneiros de uma educação que vai cercear a sua liberdade. Crie filhos no Evangelho de Cristo e eles vão para tudo quanto é canto, sem que você tenha que monitorar e controlar, porque eles vão honrar primeiro Cristo, depois você. Porque quando um filho sai, se ele não tiver a base sólida do Evangelho, o teu monitoramento não dá conta. E aqui a gente vê uma mulher que realmente entendeu o recado. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, e que Deus abençoe o coral, no hino que eles vão cantar agora, nos preparando para a ceia do Senhor. Sabe por quê? Eu creio que nesse momento, nós todos temos que rever. Eu posso participar? Eu estou em condições de participar? E o hino que eles vão cantar, logo no título, é maravilhoso crer que esse maravilhamento que a gente tem por causa do Evangelho que nos pertence e que nos conquistou, nos torne pessoas bonitas, simpáticas, agradáveis e pessoas capazes de comunicar o Evangelho de uma forma que deixe marcas nas pessoas que convivem com a gente. Deus abençoe vocês.